Eu sou Isabel, e esta é a história de uma vida dedicada, marcada por anos de lealdade, suor e sacrifício, em uma empresa familiar que sempre foi sinônimo de tradição e estabilidade. Desde muito jovem, ingressei na companhia que minha família construiu com tanto empenho, onde aprendi na prática cada processo, cada rotina e cada segredo que permitiu o crescimento sólido do negócio. Durante 15 longos anos, desempenhei diversas funções, absorvendo conhecimentos que somente a experiência e a vivência diária podem proporcionar, e acreditava que, em um ambiente familiar, a competência e o comprometimento concederiam o reconhecimento que merecia. Ainda me lembro do meu primeiro dia na empresa, aos 18 anos, quando meu pai me apresentou aos funcionários como o futuro da companhia. Eu tremia de nervosismo, mas também de orgulho. Meu primeiro posto foi no atendimento ao cliente, lidando com reclamações, dúvidas e pedidos. Aprendi a ouvir, a negociar, a transformar problemas em soluções. Trabalhava muito além do meu horário, voluntariamente, apenas para absorver mais conhecimento. Nas férias universitárias, enquanto meus amigos viajavam, eu estudava estratégias de mercado e implementava melhorias que geraram economia significativa para a empresa. Chegava cedo, saía tarde e nunca reclamei. Afinal, construíamos um legado familiar. Meu pai me ensinou cada detalhe da operação, sem poupar exigências. O mercado não perdoa a incompetência, mesmo que você seja minha filha, dizia ele, com aquela severidade que hoje reconheço como preocupação genuína. Quantas vezes refiz relatórios até a exaustão, apenas para aprender que precisão não é um luxo, mas uma necessidade. Aos 23 anos, já coordenava a equipe de vendas. Aos 27, assumi a gestão de estoque e logística, reduzindo custos em 30% no primeiro ano. Aos 30, liderei a implementação do novo sistema integrado, passando noites em claro para garantir que a transição ocorresse sem prejudicar as operações. Desapontei pessoas, perdi festas familiares, adiei sonhos pessoais. O trabalho em primeiro lugar, repetia para mim mesma, em um mantra que ecoava a voz do meu pai. Quando ele adoeceu, há 5 anos, intensifiquei ainda mais minha dedicação. Lembro-me de visitar o hospital pela manhã, trabalhar o dia inteiro e retornar ao seu leito à noite, com relatórios que lia para ele, mesmo quando os médicos diziam que talvez não pudesse mais compreender. Ele precisa saber que tudo está sob controle, insistia eu, enquanto segurava sua mão fria e observava os monitores piscarem em uma dança monótona e aterrorizante. Quando meu pai faleceu, há 3 anos, a família inteira esperava que eu assumisse a gerência. Meu tio Augusto, irmão dele e sócio minoritário, me abraçou no velório e disse: "Ele te preparou para isso, Isabel. Você é o esteio da empresa agora." Acreditei naquelas palavras. Sequei as lágrimas e no dia seguinte, ao enterro, já estava no escritório reorganizando as pendências que se acumularam durante a doença do meu pai. Não me permitia o luto adequado. A empresa era o legado dele, e mantê-la funcionando era minha forma de honrar sua memória. Por 2 anos, assumi informalmente o papel de gerente. Não tinha o título, mas tinha as responsabilidades. As lides nas reuniões com fornecedores, os encontros com os maiores clientes, as decisões estratégicas, tudo passava por mim, com a aprovação tácita de meus tios. Funcionários mais antigos me procuravam para resolver conflitos, e os novatos me viam como a autoridade natural. Eu não questionava a ausência de uma formalização. Família é família, pensava eu, ingenuamente. O reconhecimento viria no momento certo. Contudo, o destino decidiu tomar um rumo inesperado quando, de forma abrupta e surpreendente, meu primo Bruno, recém-formado em administração com honras acadêmicas, foi escolhido para assumir o cargo de gerente. Meu tio Augusto me chamou em sua sala numa sexta-feira, às 17h30, quando quase todos já haviam saído. "Isabel, precisamos conversar sobre a reestruturação da empresa." Sentei-me expectante, imaginando que finalmente formalizariam minha posição. Ele pigarreou, desviou o olhar e continuou. "Bruno concluiu o MBA com distinção e está trazendo ideias inovadoras que precisamos implementar para nos mantermos competitivos. O conselho familiar decidiu que ele assumirá a gerência a partir da próxima semana." Meu corpo enrijeceu na cadeira. "O conselho familiar se reuniu sem mim?" Perguntei, tentando manter a voz firme.
Augusto moveu alguns papéis sobre a mesa, visivelmente desconfortável. Foi uma reunião informal, na casa da sua tia Helena, após o jantar de domingo. Você não pôde comparecer porque estava finalizando a proposta para o cliente Mendes, lembra? Lembro perfeitamente. Estava trabalhando em um domingo à noite para não perdermos um cliente que representava 15% do faturamento anual, enquanto eu salvava a empresa. Eles decidiam meu futuro sem minha presença. A ironia era palpável, quase sufocante. E qual será meu papel nessa reestruturação? Perguntei, já antevendo a resposta. Você continuará sendo fundamental, Isabel. Na verdade, Bruno vai precisar muito do seu conhecimento. Você será uma espécie de consultora interna. Ele traz a teoria moderna. Você contribui com a experiência prática. Uma parceria perfeita. Uma parceria perfeita. A frase reverberou em minha mente como uma piada cruel. 15 anos de dedicação reduzidos a consultora interna para um rapaz de 24 anos, cujo maior mérito era ter nascido filho do sócio correto e ter um diploma ainda quente nas mãos. Entendo, respondi, com um sorriso tão artificial quanto o entusiasmo de Augusto. Quando devo começar a transferir meu conhecimento para Bruno? Ele começa na segunda. Reservei a sala de reuniões para vocês às 8 horas. Ah, e você poderia preparar um relatório detalhado sobre os processos atuais? Algo bem completo para facilitar a transição. Saí do escritório naquele dia com uma única certeza. Minha lealdade havia sido recompensada com traição. No estacionamento, permiti-me chorar pela primeira vez desde a morte do meu pai. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva e indignação. Quando liguei o carro, enxuguei o rosto e prometi a mim mesma que ninguém mais me veria vulnerável. O fim de semana foi um borrão de emoções contraditórias. Parte de mim queria simplesmente não aparecer na segunda-feira, deixá-los perceber o quão dependentes eram dos meus conhecimentos. Outra parte, talvez mais racional ou mais masoquista, insistia que eu deveria enfrentar a situação de cabeça, erguida. No domingo à noite, preparei meticulosamente o relatório solicitado. 57 páginas detalhando cada processo, cada cliente importante, cada fornecedor estratégico. Incluí informações essenciais, mas omiti deliberadamente os pequenos segredos que descobri ao longo dos anos. Aqueles atalhos e nuances que fazem toda a diferença na prática e que nenhum MBA poderia ensinar. Na segunda-feira, cheguei ao escritório às 7h30, como de costume. A secretária de Augusto, Marlene, me olhou com piedade mal disfarçada. Bom dia, Isabel. Que roupa bonita. Nova. Marlene sabia que eu raramente comprava roupas novas, sempre priorizando reinvestir meu salário na empresa. Naquela manhã, porém, vesti meu único terno de grife, comprado há anos para uma apresentação importante. Uma pequena e silenciosa rebelião. Obrigada, Marlene. O café já está pronto? Acho que hoje todos precisaremos de uma dose extra de cafeína. Meu tom irônico não passou despercebido, e ela sorriu nervosamente antes de se afastar. Às 8h, em ponto, entrei na sala de reuniões. Bruno já estava lá, junto com Augusto e Helena. Meu primo usava um terno impecável, cabelo perfeitamente arrumado, e emanava aquela confiança característica de quem nunca enfrentou um verdadeiro desafio na vida. Isabel, que bom que chegou. Estávamos justamente falando sobre você. Augusto. Parecia aliviado por minha presença pontual, como se esperasse que eu não aparecesse. Imagino que sim, respondi secamente, colocando a pasta com o relatório sobre a mesa. Aqui está o material solicitado. 57 páginas contemplando os principais processos da empresa. Bruno pegou a pasta com entusiasmo quase infantil. Uau, tão detalhado. Isso vai ser muito útil, prima. Estou realmente empolgado para trabalharmos juntos. Tenho certeza que podemos elevar esta empresa a um novo patamar. 15 anos de experiência condensados em um documento. Use com sabedoria, respondi, sem conseguir evitar o tom sardônico. Percebi Helena se mexendo desconfortavelmente na cadeira. A reunião prosseguiu com Bruno, apresentando um PowerPoint cheio de gráficos coloridos e termos em inglês. Precisamos implementar um modelo de gestão Lean, com KPIs bem definidos, uma abordagem data-driven para as decisões estratégicas, dizia ele, enquanto Augusto e Helena acenavam em aprovação, como se estivessem ouvindo revelações divinas. Quando Bruno mencionou a necessidade de renovar o quadro de colaboradores,
para injetar sangue novo na organização. Percebi seu olhar nervoso em minha direção. Estava claro. Eu representava o velho, o ultrapassado, o que precisava ser renovado. Algum comentário, Isabel? Perguntou Augusto, quando Bruno finalmente terminou sua apresentação. Apenas uma observação. No slide 17, você propõe remodelar completamente o sistema de atendimento ao cliente. Folheei meu relatório até a página correspondente. Como mencionei aqui, implantamos o atual sistema há apenas 8 meses, após um investimento considerável. Os clientes ainda estão se adaptando à mudança. Uma nova alteração agora poderia gerar resistência significativa e possível perda de receita. Bruno sorriu condescendentemente. Entendo sua preocupação, Isabel, mas os estudos de caso que analisei na universidade indicam que a resistência inicial é compensada pela eficiência a longo prazo. Precisamos ter visão estratégica. Estudos de caso da universidade versus minha experiência direta com os clientes reais de nossa empresa. Era essa a nova hierarquia de conhecimento que eu deveria aceitar. Respirei fundo e sorri. Claro, Bruno. A teoria acadêmica certamente se aplica perfeitamente ao nosso contexto específico, com nossos clientes específicos, que você ainda não conhece. Perdoe minha abordagem antiquada de basear decisões na realidade concreta. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Helena pigarreou. Bem, acho que temos muitos detalhes para discutir ainda. Por que não continuamos amanhã? Isabel, tenho certeza que você tem muitas tarefas pendentes. Era uma dispensa educada, e todos sabíamos disso. Levantei-me, recolhi minhas anotações e caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me. Bruno, estarei em minha sala se precisar de orientação sobre como teoria e prática nem sempre caminham juntas nesta empresa. Boa sorte. Os dias seguintes foram um teste constante à minha paciência e dignidade. Bruno, com seu olhar enérgico e ideias modernas, passou rapidamente a implementar mudanças que desestruturaram métodos que foram forjados com anos de tradição, substituindo práticas consolidadas por processos teóricos que, na prática, geravam desordem e insegurança. A primeira grande inovação foi a reorganização física do escritório. Derrubaram-se paredes, eliminaram-se salas individuais, criando um ambiente colaborativo onde todos trabalhavam em mesas comunitárias. Minha sala, onde conduzi inúmeras negociações confidenciais ao longo dos anos, foi transformada em uma sala de relaxamento com puffs coloridos e uma mesa de ping-pong. Fui realocada para uma mesa no espaço comum, estrategicamente próxima ao banheiro e longe dos principais tomadores de decisão. É para estimular a integração horizontal e desestimular hierarquias rígidas, explicou Bruno, quando encontrei minhas coisas já transferidas para o novo espaço, sem aviso prévio. Todos podemos aprender com todos. Fascinante, respondi, observando minha nova localização, especialmente considerando que as reuniões importantes continuarão acontecendo em salas fechadas onde apenas alguns têm acesso. Uma curiosa definição de horizontalidade. Bruno fingiu não notar o sarcasmo. Exatamente. Você entendeu perfeitamente o conceito. A segunda mudança foi a implementação de um novo sistema de avaliação de desempenho, baseado em métricas quantitativas semanais. De repente, a qualidade do relacionamento com clientes, construído ao longo de anos, valia menos que o número de ligações feitas ou e-mails enviados. Funcionários que haviam desenvolvido um estilo personalizado de atendimento, conhecendo profundamente cada cliente, agora eram pressionados a seguir scripts padronizados e encerrar chamadas em tempos predeterminados. Em uma das reuniões gerais, Sandra, uma vendedora que trabalhava conosco há 12 anos, questionou o novo sistema. O Sr. Mendonça, da construtora Horizonte, gosta de conversar um pouco antes de falarmos de negócios. Ele pergunta sobre minha família, conta sobre os netos. É assim que construímos confiança. Como posso manter esse relacionamento se preciso? Encerrar a ligação em 7 minutos? Bruno sorriu pacientemente, como quem explica algo óbvio a uma criança. Sandra, precisamos otimizar nosso tempo. Você pode manter o relacionamento sendo eficiente. Talvez sugerir um almoço ocasional para as conversas pessoais, mas manter as ligações focadas em negócios. Sandra olhou para mim, buscando apoio. Antes que eu pudesse intervir, Bruno continuou. Isabel pode confirmar que as melhores práticas de mercado apontam para essa direção, não é mesmo? Todos os olhares se voltaram para mim. Era uma armadilha. Se discordasse,
pareceria resistente à mudança e defensora de práticas ineficientes. Se concordasse, estaria traindo a confiança de uma equipe que construí e treinei pessoalmente. O que posso confirmar, respondi calmamente, é que conhecer os clientes individualmente e entender suas necessidades específicas nos permitiu manter uma taxa de retenção de 92% nos últimos 5 anos, enquanto a média do setor é de 67%. Se isso é antiquado ou ineficiente, então talvez devêssemos repensar nossa definição de eficiência. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Bruno enrubesceu levemente. Bem, justamente por isso estamos implementando mudanças. Para atingir 100% de retenção. Virou-se para o quadro branco e continuou a apresentação, ignorando deliberadamente o ponto que levantei. Em meio a reuniões onde os discursos eram recheados de elogios circunstanciais ao novo e de comentários velados que destoavam do histórico da empresa, eu me vi forçada a encarar a amarga realidade. Minha dedicação e expertise foram relegadas a um papel secundário, ofuscadas pelo brilho juvenil de um diploma recente. O mais doloroso era observar clientes antigos começarem a demonstrar insatisfação. O Sr. Mendonça, mencionado por Sandra, ligou diretamente para mim após 3 semanas sob o novo regime. Isabel, o que está acontecendo com vocês? Sandra mal tem tempo de falar comigo agora. Recebi um e-mail genérico sobre renovação de contrato, sem nenhuma menção às especificações que discutimos no ano passado. Estamos passando por algumas reformulações internas. Sr. Mendonça, peço desculpas pelo transtorno. Reformulações? Vocês sempre foram diferentes justamente por esse atendimento personalizado. Se quero ser tratado como um número, posso contratar qualquer concorrente de vocês, provavelmente por um preço menor. Anotei cuidadosamente as reclamações e as levei diretamente a Bruno, que estava em uma videoconferência quando entrei, em sua sala, minha antiga sala. Ele fez um gesto de irritação e apontou para o telefone, sinalizando que eu deveria esperar. Permaneci em pé, observando as mudanças no ambiente. Onde antes havia uma estante com manuais técnicos e pastas, organizadas por cliente, agora havia uma parede decorada com seus diplomas e certificados emoldurados. A foto da fundação da empresa, onde meu pai aparecia ao lado dos trabalhadores que ergueram o primeiro galpão, havia sido substituída por uma arte abstrata em tons neutros. Quando finalmente desligou, Bruno não escondeu sua irritação. Isabel, estou extremamente ocupado. Temos uma apresentação para investidores amanhã. Investidores? Essa é a primeira vez que ouço sobre isso. Ele deu de ombros. Foi uma decisão recente. Augusto acredita que precisamos de capital externo para expandir. Expandir? Bruno, estamos perdendo clientes antigos. O Sr. Mendonça está ameaçando cancelar o contrato conosco. E ele não é o único. Tenho uma lista de reclamações que... Isabel, ele me interrompeu. Essa resistência à mudança é natural. Sempre há um período de adaptação. Alguns clientes mais tradicionalistas podem resistir inicialmente, mas atrairemos novos perfis de clientes, mais alinhados com nossa visão contemporânea. Mais alinhados? Bruno, esses tradicionalistas representam 70% da nossa receita atual. Não podemos simplesmente descartá-los na esperança de atrair novos clientes que ainda nem conhecemos. Ele suspirou profundamente, como se eu fosse incapaz de compreender conceitos básicos. Isabel, sei que é difícil para você aceitar as mudanças. Você foi parte importante da história desta empresa, e respeitamos isso. Mas agora, precisamos olhar para o futuro. O mercado evoluiu. Aquele foi, no passado, reverberou em meus ouvidos, como se minha contribuição já estivesse encerrada, como se eu fosse uma relíquia a ser respeitada, mas não mais consultada. Entendo perfeitamente, Bruno. Só quero garantir que, enquanto olhamos para o futuro, não destruamos as bases que sustentaram esta empresa por 3 décadas. Ninguém está destruindo nada, Isabel. Estamos evoluindo. Agora, se me der licença, preciso finalizar esta apresentação. Saí da sala com uma clareza que não sentia há semanas. Essa situação, que parecia refletir a própria ruptura entre tradição e modernidade, transformou os corredores da empresa em verdadeiras arenas de disputas silenciosas, onde olhares e palavras carregavam o peso de uma injustiça que se espalhava de modo sutil, mas profundamente doloroso. Ao retornar para minha mesa, no meio do barulho e interrupções constantes do espaço aberto,
Comecei a fazer cálculos mentais. Em cada batida do coração, a lembrança dos inúmeros sacrifícios se misturava com a dúvida sobre a direção que a empresa deveria tomar. Eu sentia, a cada nova reunião, que meu legado estava sendo desconsiderado, que a história escrita com empenho e suor seria apagada por um sistema que privilegiava a aparência e o discurso inovador, sem reconhecer as raízes que sustentavam esse negócio. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava na cama, repassando mentalmente os eventos dos últimos meses. O mais frustrante era perceber que eu poderia ter antecipado essa situação. Os sinais estavam lá. Os jantares familiares dos quais fui gradualmente excluída. As decisões, pequenas tomadas sem minha consulta. Os elogios exagerados às conquistas acadêmicas de Bruno. Eu estive tão focada em manter a empresa funcionando, em honrar o legado do meu pai, que não percebi a conspiração silenciosa formando-se ao meu redor. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo que o habitual. O prédio estava praticamente vazio, exceto por Dona Carmen, a funcionária mais antiga da limpeza, que me serviu café com um sorriso maternal. A senhora não parece bem, Dona Isabel. Problemas com o rapaz novo? Sorri diante da perspicácia de Carmen. Nada escapava ao seu olhar atento. Digamos que estamos em processo de adaptação, Carmen. Bufou ela, enquanto limpava uma mesa próxima. Adaptação. Esse menino mal sabe onde fica o estoque de material e já quer mudar tudo. Outro dia me disse que eu deveria usar um aplicativo no celular para registrar as limpezas. Eu que nem celular tenho. Ela riu, balançando a cabeça. Seu pai não ia gostar nada disso, Dona Isabel. Nada mesmo. A menção ao meu pai despertou algo em mim. Não era apenas meu futuro profissional que estava em jogo. Era o legado dele. A empresa que ele construiu com princípios sólidos e respeito genuíno pelas pessoas que faziam parte dela. Você tem razão, Carmen. Ele não ia gostar. Nada disso. Voltei para minha mesa e liguei o computador. Em vez de iniciar minhas tarefas habituais, abri uma nova pasta e comecei a compilar informações. Foi então que decidi, com a firmeza de uma mulher que já não aceitará mais ser invisível, compilar um dossiê detalhado contendo todos os relatórios, depoimentos e provas dos meus 15 anos de contribuição. Esse acervo não visava uma vingança amarga, mas sim a reivindicação de um reconhecimento justo e a demonstração de que a experiência adquirida ao longo de anos é insubstituível. Durante as semanas seguintes, dividi meu tempo entre cumprir minhas obrigações cada vez mais esvaziadas e construir meticulosamente meu caso. Registrei cada reclamação de cliente, cada queda nos indicadores de satisfação, cada decisão impulsiva de Bruno que resultou em problemas operacionais. Paralelamente, documentei minha própria trajetória, projetos bem-sucedidos, relacionamentos construídos, crises evitadas graças à minha intervenção. Não era um trabalho movido por amargura, embora certamente houvesse momentos em que a raiva ameaçava consumir-me. Era um exercício de justiça e, mais importante, de autoafirmação. Cada documento que adicionava ao dossiê era um lembrete de meu próprio valor, uma prova concreta de que minha contribuição não podia ser apagada por um título ou um diploma recente. Enquanto isso, as mudanças implementadas por Bruno começavam a mostrar suas consequências. A reunião com investidores, que ele mencionara tão confiantemente, resultou em um fiasco. O grupo de capital de risco, aparentemente impressionado com os gráficos coloridos e a terminologia moderna, enviou uma equipe de auditoria para avaliar a empresa antes de formalizar qualquer oferta. O que encontraram foi uma operação em desordem, funcionários insatisfeitos, processos em transição e clientes históricos começando a migrar para a concorrência. Em uma manhã particularmente tensa, Bruno convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. Seu rosto, normalmente marcado por um sorriso confiante, exibia olheiras profundas e uma expressão de preocupação. Precisamos de um esforço conjunto para reverter alguns indicadores que estão abaixo do esperado, anunciou ele, sem nunca usar a palavra problemas, ou admitir que suas estratégias podiam estar equivocadas. Vamos implementar horas extras obrigatórias e um novo sistema de metas ainda mais agressivo. O descontentamento era palpável na sala. Funcionários trocavam olhares incrédulos, alguns balançando a cabeça em sinal de desaprovação. Sandra, a vendedora experiente, foi a primeira a se manifestar. Bruno, com todo respeito, trabalhamos
mais horas e atingimos menos resultados desde que o novo sistema foi implementado. Talvez devêssemos reavaliar o modelo como um todo, em vez de intensificá-lo. Bruno enrubesceu. Sandra, entendo sua preocupação, mas este não é o momento para questionamentos. Precisamos de ação decisiva. Concordo plenamente, intervi, levantando-me. Ação decisiva é exatamente o que precisamos. Caminhei até a frente da sala, posicionando-me ao lado de Bruno. Por isso, gostaria de propor uma alternativa. Bruno me olhou com uma mistura de surpresa e irritação. Isabel, esta reunião tem uma pauta definida, e estou seguindo exatamente a pauta. Soluções para os problemas que enfrentamos, respondi, com uma calma que não sentia internamente. Virei-me para a equipe. Todos aqui sabem que passei os últimos 15 anos dedicada a esta empresa. Conheço cada cliente, cada processo, cada desafio que superamos. E, nas últimas semanas, tenho observado atentamente os resultados das mudanças implementadas. Abri minha pasta e distribuí algumas folhas impressas. Estes são os números reais, sem filtros ou apresentações elaboradas. Estamos perdendo clientes históricos. A satisfação está em queda livre, e os custos operacionais aumentaram em 22%. Bruno tentou interromper, mas continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Não estou aqui para apontar culpados, ou defender o status quo. Estou propondo um meio termo. Manter as inovações que realmente estão funcionando, como a digitalização de documentos e a nova plataforma de comunicação interna, mas retornar a algumas práticas que nos diferenciaram, por décadas, como o atendimento personalizado e o respeito ao conhecimento acumulado de nossa equipe. Um silêncio se instalou na sala quando terminei. Bruno parecia dividido entre a raiva e o reconhecimento de que eu havia tocado em pontos incontestáveis. Foi Augusto, que assistia silenciosamente do fundo da sala, quem quebrou o silêncio. Isabel tem razão, disse ele para minha surpresa e a de todos. Talvez tenhamos nos entusiasmado demais com a mudança pela mudança, sem avaliar adequadamente o impacto de cada decisão. Bruno olhou para o tio, claramente sentindo-se traído. Tio Augusto, acordamos que... Sei o que acordamos, Bruno, interrompeu Augusto, e continuo acreditando no seu potencial e nas suas ideias. Mas negócios são negócios. Se algo não está funcionando, precisamos ajustar o curso. Aquele foi um ponto de virada. Em encontros com a liderança familiar, utilizei cada documento, cada dado e cada argumento para defender que o verdadeiro progresso não pode ocorrer sem a sabedoria dos que construíram os alicerces e que a inovação precisa caminhar lado a lado com o respeito à tradição. A tensão se intensificava a cada nova decisão tomada por Bruno, pois cada mudança desordenada parecia desacreditar não apenas minha longa trajetória, mas a própria essência do que a empresa representava. Em conversas íntimas, percebia que outros colegas, igualmente dedicados, compartilhavam esse sentimento de desvalorização, tornando o ambiente carregado de um misto de revolta e tristeza. Uma reunião do conselho familiar foi convocada para o fim de semana seguinte. Desta vez, fui não apenas convidada, mas requisitada a apresentar uma análise completa da situação atual e minhas propostas para o futuro. Preparei-me exaustivamente, refinando o dossiê que havia compilado, transformando-o em uma apresentação objetiva e focada em soluções. No sábado pela manhã, na casa de Helena, todos os membros da família com participação na empresa se reuniram. Bruno estava visivelmente nervoso, repassando suas anotações com insistência quase obsessiva. Augusto parecia cansado, as rugas em sua testa mais pronunciadas que nunca. Helena circulava entre os presentes, oferecendo café e tentando manter um ambiente cordial apesar da tensão evidente. Quando chegou minha vez de falar, senti uma calma surpreendente. Não era mais uma questão de ego ferido ou reconhecimento negado. Era sobre preservar algo maior que todos nós. Estamos em um momento crucial, comecei. Não se trata de escolher entre tradição e inovação, entre experiência e conhecimento acadêmico. Trata-se de construir uma ponte entre esses dois mundos, reconhecendo o valor de cada um. Apresentei dados objetivos, sem floreios ou ressentimentos. Os números falavam por si. Queda de 18% na retenção de clientes nos últimos 3 meses, aumento de reclamações, funcionários experientes deixando a empresa. Mas não me limitei a apontar problemas.
Para cada dificuldade identificada, apresentei uma solução concreta que mesclava elementos tradicionais com abordagens modernas. Proponho uma cogestão, concluí, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Bruno tem formação teórica sólida e ideias inovadoras que podem, de fato, impulsionar nossa empresa para o futuro. Eu tenho a experiência prática e o conhecimento profundo do nosso negócio. Juntos, podemos criar algo mais forte do que qualquer um de nós poderia isoladamente. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala quando terminei. Foi Augusto quem falou primeiro. Isabel, nunca imaginei que você proporia algo assim. Havia genuína surpresa em sua voz. Depois de tudo o que aconteceu, pensei que estaria aqui para exigir a saída de Bruno ou sua própria promoção. Também pensei isso, admiti, com um leve sorriso. Mas nos últimos dias, percebi que essa não é uma competição, é uma empresa familiar, e o que importa é sua continuidade e seu sucesso. Meu pai sempre disse que orgulho não paga contas. Bruno, que permanecera calado até então, olhava para mim com uma mistura de alívio e confusão. Você realmente acha que podemos trabalhar juntos, depois de tudo? Não será fácil, respondi com franqueza. Teremos que estabelecer limites, claros, dividir responsabilidades de acordo com nossas forças. E, acima de tudo, precisaremos deixar o ego de lado, ambos. Enfatizei deliberadamente a última palavra, encarando-o diretamente. Helena, que observava a interação com atenção, interviu. Acho que é uma proposta sensata. Bruno precisa de orientação prática e Isabel precisa se abrir para novas ideias. Augusto, o que você pensa? Meu tio pareceu pesar cuidadosamente suas palavras antes de responder. Concordo que vale a pena tentar. Mas precisamos estabelecer métricas claras e revisitar essa decisão em, digamos, 6 meses? Se a cogestão não estiver funcionando, teremos que reconsiderar. Justo, concordei. Bruno assentiu também, ainda parecendo ligeiramente atordoado com o rumo inesperado da reunião. Entre lágrimas contidas e sorrisos forçados, eu buscava reencontrar minha voz e reafirmar minha identidade. Uma mulher que sempre depositou seu coração em cada tarefa, que lutou com afinco para sustentar um legado familiar e que, diante da injustiça, decidiu transformar a dor em combustível para a transformação. As semanas seguintes foram um exercício diário de paciência e adaptação. Bruno e eu estabelecemos um sistema de trabalho no qual cada decisão importante passava por ambos. Inicialmente, nossas reuniões eram tensas, repletas de silêncios desconfortáveis e discordâncias mal resolvidas. Gradualmente, porém, começamos a encontrar um ritmo. Percebi que, apesar de sua arrogância inicial, Bruno tinha ideias genuinamente boas que eu, presa a certas tradições, talvez não tivesse considerado. Sua proposta de digitalização dos arquivos, por exemplo, embora implementada abruptamente, trouxe eficiência real ao nosso trabalho diário. Da mesma forma, Bruno começou a reconhecer que meu conhecimento dos clientes e dos processos internos não era bagagem antiga, mas sim um ativo valioso. Em uma tarde particularmente produtiva, trabalhávamos em uma proposta para um novo cliente potencial. O tipo de cliente jovem, tecnológico e dinâmico que Bruno tanto queria atrair. Eu revisava o documento que ele havia preparado, fazendo anotações nas margens. Aqui, apontei para um parágrafo. Você está oferecendo prazos que nossa equipe atual não consegue cumprir. Precisaríamos contratar pelo menos 2 pessoas adicionais para atender essa demanda. Bruno franziu o senho, inicialmente defensivo, mas então respirou fundo e considerou. Minha observação. Você tem razão. Estava tão focado em impressionar o cliente que não calculei adequadamente nossa capacidade operacional. Fez uma pausa e então perguntou, com genuína curiosidade. Como você faz esses cálculos tão rapidamente? Tentei usar as fórmulas de alocação de recursos que aprendi, mas sempre parece haver variáveis que não consigo prever. Sorri, reconhecendo uma oportunidade para uma verdadeira troca de conhecimentos. Não é uma fórmula exatamente, é experiência. Conheço o ritmo de trabalho de cada membro da equipe. Sei quais processos tendem a apresentar complicações inesperadas. Vamos revisar juntos os projetos dos últimos 2 anos e posso te mostrar como faço essas estimativas. Passamos as horas seguintes analisando dados históricos,
com Bruno absorvendo avidamente o conhecimento prático que nenhum MBA poderia oferecer. Em troca, ele me mostrou ferramentas analíticas modernas que poderiam complementar minha abordagem intuitiva. Quando nos demos conta, já passava das 21 horas, e ainda estávamos energizados pela colaboração produtiva. Deveríamos fazer isso mais vezes, observou Bruno, recostando-se na cadeira com uma expressão de satisfação. Acho que subestimei seriamente o valor da sua experiência, Isabel. E eu subestimei o valor das suas ideias modernas, admiti. Talvez devêssemos sair para almoçar amanhã e continuar essa conversa? Tenho algumas ideias sobre como podemos reformular o departamento de vendas combinando suas métricas com o meu conhecimento do perfil de cada vendedor. Bruno concordou entusiasticamente, e pela primeira vez desde sua chegada, senti que talvez, apenas talvez, pudéssemos realmente construir algo melhor juntos. O teste definitivo de nossa parceria veio 3 meses depois, quando nosso maior cliente, a construtora Horizonte, do Sr. Mendonça, ameaçou cancelar o contrato conosco. A insatisfação que começara durante as primeiras semanas da gestão de Bruno havia se intensificado apesar de nossas tentativas recentes de reverter o dano. Ele quer uma reunião presencial, informou Sandra após receber a ligação. Disse que só conversará com a direção da empresa e deixou claro que está com propostas de 2 concorrentes na mesa. Bruno, que anteriormente teria assumido a situação sozinho, virou-se para mim. Precisamos de você nessa reunião. Isabel, você conhece o Sr. Mendonça há anos. Eu posso trazer os números e as projeções, mas você traz a confiança. Naquele momento, percebi quanto havíamos avançado. Bruno não estava apenas reconhecendo o meu valor, estava priorizando o bem da empresa acima de seu próprio ego. A reunião com o Sr. Mendonça foi tensa, mas produtiva. Ele não poupou críticas às mudanças que haviam deteriorado o relacionamento de anos. Vocês eram como família para mim, declarou ele, com a franqueza característica de seus 70 anos. De repente, virei só mais um número num sistema computadorizado. Bruno, em vez de defender cegamente suas inovações, surpreendeu a todos com uma abordagem humilde. Sr. Mendonça, cometemos erros na implementação das mudanças. Focamos tanto na eficiência que esquecemos o que realmente importa. Relacionamentos como o que temos com o Senhor. Estamos aqui para ouvir suas preocupações e propor ajustes que mantenham a qualidade de atendimento que sempre valorizamos. Passei a detalhar as mudanças específicas que faríamos. Sandra retornaria a ser sua contato principal, sem limitação de tempo para chamadas. Teríamos reuniões trimestrais presenciais com ele e implementaríamos um canal de comunicação direto para emergências. Ao mesmo tempo, Bruno explicou como algumas das novas tecnologias poderiam, na verdade, beneficiá-lo, como acesso em tempo real a relatórios de progresso de seus projetos e notificações automáticas sobre entregas. No final da reunião, o Sr. Mendonça ainda não estava completamente convencido, mas concordou em nos dar 3 meses para provar que podíamos combinar o melhor dos 2 mundos. Você me lembra seu pai, disse-me ele enquanto nos despedíamos. Ele também sabia quando admitir erros e quando se manter firme. E você, virou-se para Bruno, tem a energia que esta empresa precisava. Só precisa temperá-la com um pouco de sabedoria. No caminho de volta ao escritório, Bruno estava pensativo. Sabe, Isabel, quando assumi a gerência, achei que precisava provar meu valor destruindo tudo o que veio antes. Como se reconhecer o mérito do passado diminuísse minhas próprias contribuições. E eu, confessei, estava tão magoada por ser preterida que desejei secretamente que você falhasse, só para provar que eu estava certa. Não é um pensamento do qual me orgulho. Somos mais parecidos do que imaginávamos, não é? Bruno riu, sem amargura. Ambos teimosos. Ambos comprometidos com a empresa. Ambos com algo a provar. A diferença é que agora estamos tentando provar algo juntos, não um contra o outro. Aos poucos, a resistência silenciosa deu lugar a uma postura firme e determinada. Ao reafirmar minhas convicções em diálogos sinceros e confrontos diretos, mostrei que a lealdade e a experiência não podem ser descartadas diante de títulos, vazios ou de um discurso promissor, mas sim valorizadas como patrimônio imaterial que construiu os alicerces de uma empresa sólida e respeitada. O período de experiência de 6 meses estabelecido por Augusto chegou mais rapidamente do que esperávamos. A reunião de avaliação foi marcada para um domingo, novamente na casa de Helena. Desta vez, porém, Bruno e eu chegamos juntos,
tendo passado a manhã preparando nossa apresentação conjunta. Nervoso? Perguntei, enquanto estacionávamos. Um pouco, admitiu ele, mas confiante. Os números não mentem. De fato, os resultados falavam por si. A taxa de retenção de clientes havia se recuperado, chegando a 95%, o melhor índice em 5 anos. A satisfação dos funcionários havia aumentado significativamente, com redução de 60% na rotatividade. Mais importante, o faturamento crescera 22% no último trimestre, combinando a fidelização dos clientes antigos com a aquisição de novos perfis, atraídos pelas inovações tecnológicas implementadas de forma mais gradual e adaptada. Apresentamos esses resultados à família, alternando naturalmente entre nossas respectivas áreas de expertise. Quando terminamos, Augusto parecia genuinamente impressionado. Devo admitir, disse ele, que tinha minhas dúvidas sobre essa cogestão. Achei que era apenas um arranjo temporário para apaziguar os ânimos, mas vocês provaram que estavam certos. Helena, sempre mais perceptiva quanto às dinâmicas interpessoais, acrescentou: o mais importante não são apenas os números, é a mudança no ambiente da empresa. As pessoas estão motivadas novamente, sentem-se valorizadas, e isso se reflete no atendimento aos clientes. Então, perguntou Bruno, podemos considerar que a experiência foi bem-sucedida? Continuamos com a cogestão? Augusto e Helena trocaram olhares. Na verdade, disse meu tio, estávamos pensando em algo mais definitivo. Meu coração acelerou. Depois de tanta luta e adaptação, será que voltaríamos à estaca zero? Será que todo o progresso seria descartado? O conselho familiar discutiu a situação extensivamente, continuou Augusto, e chegamos à conclusão de que a empresa precisa de uma nova estrutura. Propomos a criação de 2 diretorias formais, Operações e Inovação. Isabel, queremos que você assuma a diretoria de operações, responsável por processos, relacionamento com clientes e gestão de equipe. Bruno, você assume a diretoria de inovação, focada em tecnologia, novos mercados e parcerias estratégicas. Ambas as diretorias teriam o mesmo peso nas decisões estratégicas, completou Helena, e seriam formalmente reconhecidas no contrato social da empresa, com remuneração adequada. Bruno e eu nos olhamos, surpresos pela proposta. Não era exatamente o cargo de gerente que eu almejava inicialmente, nem o controle total que Bruno esperava. Era algo novo, construído especificamente para capitalizar nossas forças complementares. Eu aceito, disse, sentindo um peso ser removido dos meus ombros. Não era uma vitória sobre Bruno, nem uma concessão à modernidade. Era um reconhecimento genuíno do meu valor e experiência. Eu também, concordou Bruno, estendendo a mão para mim. Continuamos parceiros? Apertei sua mão firmemente. Parceiros. Essa jornada, permeada por desafios emocionais e profissionais, revela o eterno conflito entre o novo e o antigo, onde o reconhecimento verdadeiro não se mede pela rapidez das mudanças, mas pela coragem de honrar o passado enquanto se constrói um futuro ainda mais robusto. Na semana seguinte, quando a nova estrutura foi anunciada oficialmente para toda a empresa, senti uma emoção inesperada ao ver meu nome na placa de diretora. Não era apenas um título, era o reconhecimento, tangível de uma trajetória de dedicação e resiliência. Dona Carmen, a funcionária da limpeza que testemunhara toda a saga, parou ao meu lado enquanto eu observava a placa recém-instalada. Seu pai estaria orgulhoso, disse ela, com a simplicidade sábia que sempre a caracterizou. Não só pelo cargo, mas por como você lutou por ele, com dignidade. Obrigada, Carmen, respondi emocionada. Às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. E às vezes, acrescentou ela com um sorriso maroto, precisamos de um primo arrogante para nos lembrar do quanto somos bons no que fazemos. Ri, surpreendendo a mim mesma com a leveza que sentia. A mágoa e o ressentimento, que por tanto tempo haviam ocupado espaço em meu coração, começavam a dar lugar a uma apreciação genuína pelo aprendizado forçado dos últimos meses. No escritório recém-reformado, uma combinação equilibrada entre o espaço aberto que Bruno valorizava e áreas privativas para reuniões confidenciais que eu defendia, uma nova dinâmica começava a tomar forma. Funcionários antigos e recém-contratados trabalhavam lado a lado, cada um contribuindo com sua perspectiva única. Sandra, a vendedora experiente que quase perdemos,
Agora treinava jovens profissionais em técnicas de relacionamento com o cliente, enquanto estes a ajudavam a navegar pelas novas ferramentas digitais. Bruno entrou em minha sala. Sim, ambos. Recuperamos nossas salas individuais, embora com paredes de vidro para manter a transparência, com um relatório em mãos. Acabei de receber a confirmação. A construtora norte, aquela que você dizia ser impossível de conquistar, aceitou nossa proposta. Sério? Mas eles estavam com o mesmo fornecedor há 20 anos. Exatamente. Seu conhecimento sobre o perfil do dono, combinado com nossa nova plataforma de gestão integrada, foi o diferencial. Eles querem começar imediatamente. Levantei-me, genuinamente entusiasmada. Isso é incrível. Precisamos preparar a equipe, definir um gerente de conta adequado ao perfil deles. Já comecei a trabalhar nisso, interrompeu Bruno, entregando-me outro documento. Pensei que Marcos seria perfeito. Ele tem a experiência que você valoriza, mas também é fluente nas novas tecnologias. Examinei o plano de implementação que Bruno havia preparado. Era detalhado, prático e, o mais importante, respeitava os princípios de relacionamento que eu sempre defendi, ao mesmo tempo que incorporava as inovações que ele trouxera. Está perfeito, admiti, impressionada. Melhor do que eu teria feito sozinha. Melhor do que qualquer um de nós teria feito sozinho, corrigiu ele com um sorriso. Essa é a beleza da nossa parceria, não é? Naquele momento, compreendi que havia ganhado algo muito mais valioso do que um título ou uma vitória em uma disputa de poder. Havia ganhado um parceiro, um complemento às minhas habilidades, alguém que me desafiava a crescer enquanto respeitava meu caminho percorrido. Assim, transformo minha história em uma ode à resiliência, à integridade e à luta incessante pelo respeito, demonstrando que, mesmo quando os laços familiares e profissionais são postos à prova, a verdade e a dedicação encontram a sua forma de brilhar, mesmo que contra a maré de uma gestão que privilegia o efêmero em detrimento do legado eterno. O que aprendi nessa jornada é que o verdadeiro legado não está em títulos ou posições, mas na capacidade de adaptar-se sem perder a essência, de inovar sem destruir fundações, de lutar pelo que é justo, sem deixar que a amargura contamine o coração. Meu pai não me ensinou apenas a gerenciar uma empresa. Ele me ensinou a gerenciar a vida, com suas inevitáveis decepções e suas surpreendentes oportunidades de crescimento. Hoje, quando jovens profissionais me perguntam qual é o segredo para sobreviver em um mundo corporativo cada vez mais volátil, respondo com a sabedoria conquistada a duras penas. Valorize o que aprende em cada fase, defenda seu valor com firmeza e dados concretos, e lembre-se sempre que seu maior ativo não é o que você sabe fazer, mas sua capacidade de continuar aprendendo, especialmente com aqueles que parecem ser seus adversários. A empresa continua crescendo, mesclando tradição e inovação de formas que nem eu nem Bruno teríamos imaginado isoladamente. E eu, Isabel, a mulher que quase perdeu tudo para o brilho de um diploma recente, descobri que minha verdadeira força sempre esteve na capacidade de transformar desafios em oportunidades, dor em crescimento e adversários em aliados. Uma lição que nenhum curso universitário poderia ensinar, mas que a vida se encarregou de ministrar com sua peculiar pedagogia de obstáculos e revelações.